Bruno Rodrigues como um reforço do Palmeiras, né, gente? Inexplicável até, né? Inesperado, na verdade, em virtude de que o jogador era sondado ali no Fluminense, o jogador foi sondado fortemente também no Bahia. Esteve próximo do Bahia, esteve próximo do Fluminense em alguns momentos. Cheguei a fazer um vídeo aqui no canal sustentando que seria um jogador muito mais interessante no Bahia do que no Fluminense, né? E acho que o Bahia se coloca aí como uma equipe que não é necessariamente igual ao Palmeiras, mas que tem traços no seu jogo que se assemelham. Enquanto que lá no Fluminense, o Fluminense não tem nada, absolutamente nada no jogo do Flu que se assemelhe ao jogo do Cruzeiro. E por que eu tô falando isso? Porque, na minha opinião, o Bruno Rodrigues teve uma grande temporada em 2023, também pela maneira como o Cruzeiro costuma jogar. Então, é um jogador aí que, como eu disse, foi inesperado essa contratação, porque desde a manifestação de interesse do Palmeiras até o fechamento do negócio foi algo muito rápido, muito sério, né? E, enfim, um jogador que assinou, faz parte aí do elenco do Verdão agora, e ele chega pra quê? Pra ser titular, pra jogar, pegar a camisa jogando. Quem é o Bruno Rodrigues? Vamos tratar desse assunto aqui com você desse vídeo. Beleza, gente? Bora lá? Chamar sua atenção antes para o fato de que este vídeo tem o patrocínio da OXBet, para você, evidentemente, que curte uma aposta esportiva, né? Porque aqui essa dica não é para qualquer um, é para você que curte, evidentemente, uma aposta esportiva. A OXBet, gente, é uma gigante do mundo das apostas aí. Gigante que trata você como um consumidor. Não fica te enrolando, não fica suspendendo mercados ali. Você ganhou seu dinheiro, você entra na sua conta imediatamente. Se for um valor pequeno, se for um valor gigantesco, não vai demorar 3, 4, 5 meses para você receber um valor de 3, 4, 5 mil reais, né? É diferenciada, né? Lá na Europa, Josa, lá na Europa é tida como a mais confiável casa de aposta do planeta Terra. De tal sorte que, se você curte uma aposta esportiva e não conhece, use o link que está na descrição deste vídeo e no comentário fixado para você se cadastrar lá na OneXBet e aí de quebra, né? Assim, coloca lá o código promocional, tá? OneXJosa, porque eles só vão saber que você chegou lá por causa de mim se você colocar o código promocional OneXJosa. E é importante aqui também para o meu trabalho que você faça isso, tá bom, gente? Além do que, você vai ter a oportunidade de dobrar o valor do seu primeiro depósito aí, caso você queira até o limite de R$ 1.200, tá bom, gente? Coloca lá o código promocional OneXJosa, que é muito importante. Também vou deixar o link aqui da página de membro, caso você queira, torcedor do Palmeiras, se tornar membro, torcedor do Verdão, caso você queira se tornar membro aqui do canal Josa no Vale. Faixa de contribuição menor, R$ 4,99. Se você puder e quiser, dá essa força lá, porque ajuda demais no meu trabalho. Beleza, gente? Falamos então sobre o Bruno Rodrigues, bora lá? Bom, o Brunão tem 26 anos apenas, né? 26 anos, jogador, portanto, muito novo, né? Vai agora, no mês de... Comecinho de março, ele faz 27 anos, né? Então, o jogador tá no limite aí, inclusive, para... aquela Europa de médio clero, né? Mas já não é um jogador, por exemplo, para ir para a Europa de alto clero, no caso, né? Digamos assim, né? É um jogador que chega no Palmeiras aí, portanto, para o Palmeiras se casar com ele, né? E esperemos que esse casamento dê certo, porque dificilmente o Palmeiras vai conseguir negociá-lo depois com outros clubes aí com um valor muito aceitável, né? Então é um jogador para chegar e ficar no Palmeiras, né, entregar resultados para o Verdão, sem aquela expectativa de que, uma vez que ele faça sucesso no Palmeiras, ele possa ser negociado com outro clube, né. Nesses 26 anos, o Bruno Rodrigues teve ali uma carreira, não é muito velho o jogador, né, mas ele tem uma carreira aí de muitos altos e baixos, né, passando por muitas equipes nas quais não mandou muito bem, e em alguns momentos, quando se esperava que ele não tivesse bons resultados, ele conseguiu entregar ali bons resultados, né. O Bruno Rodrigues passou também, teve uma gestão de carreira muito ruim, né? Esse garoto aí, né? Teve uma gestão de carreira no começo aí, complicada, foi rapidamente jogar ali no Chipre, gente, futebol do Chipre, é isso mesmo. No Apoel de Kossia e também depois no Doxakatokis, né? Que é outro time ali do Chipre, né? Lá no Apoel ele foi emprestado para o time do Doxa, né? Aí depois voltou, ficou no time B do Atlético, jogou no Paraná, enfim, em alguns momentos parece que a carreira dele não foi bem gerida, né? E também, em virtude disso, ele demorou muito para apresentar a regularidade que a gente viu nessa temporada. E nós precisamos entender se ela é fruto dessa temporada, né? Porque o jogador de fato amadureceu, ou se é fruto dessa temporada em virtude de circunstâncias que ajudaram o jogador a jogar muito bem nessa temporada de 2023. Acho que olhar para isso tem que ser muito atento para que a gente não possa se enganar. Beleza, gente? Beleza, olha só. Falando do Bruno Rodrigues em 2023, ele detonou, gente. Jogou muita bola mesmo. Né, foi um dos melhores jogadores ali de lado de campo aqui na Série A dessa temporada de 2023. Né? Ele marcou 13 gols, deu 7 assistências, né, num total de 49 participações na temporada pelo Cruzeiro. Ou seja, não são números muito ruins, né, para um jogador de lado de campo, né?
jogador de lado de campo, que pode fazer também de centroavante, pode, portanto, ser um falso 9, ser colocado ali em algumas circunstâncias como um camisa 9, né? Mas o jogador que jogou sobretudo pelo lado do campo, vamos combinar que é um número de gols aí bastante relevante para o Bruno Rodrigues nessa temporada de 2023. Ok. Ele encontrou no Cruzeiro um cenário muito favorável para o desempenho do seu futebol, né? Uma coisa é você pegar o Michael, que jogou no Flamengo, né? Que estava lá no Goiás, destruiu no Goiás, e você levá-lo para o Flamengo. No Flamengo ele não conseguiu jogar bem. No final, né? Ele consegue ter um certo destaque. Contudo, aquele Flamengo do Rogério Ceni, ele jogava, gente, igualzinho o Goiás de 2019, né? Igualzinho. E foi por causa disso, veja vocês, foi por causa disso que o Michael consegue ter um certo destaque no Flamengo, porque antes disso era só choro, né? Não é que era chororô, era choro mesmo, de um jogador que estava infeliz, à beira da depressão, né? Felizmente ele conseguiu superar isso. Não, à beira não, ele ficou depressivo, mas felizmente ele conseguiu superar isso aí, né? Grande abraço aí para o Michael e a todas as pessoas que eventualmente em algum momento vivam essa doença terrível, né? Abraço para todos vocês aí, esperemos que vocês consigam superar esse problema, que ele não é fácil não. O Michael, felizmente, ele conseguiu, né? Até porque o Michael é um jogador que ele tá sempre sorrindo, né? Então ele precisa que as coisas estejam bem. No Flamengo ele se sentiu muito para baixo, né? Jorge Jesus dava umas broncas terríveis nele ali, né? Enfim, mas ele funcionou muito bem com o Flamengo do Ceni, porque o Flamengo do Ceni jogava igualzinho o Goiás, né? Então partindo ali do contragolpe sempre, e ali facilitava muito o jogo dele. No Cruzeiro, o Bruno Rodrigues encontrou esse cenário de um Cruzeiro que jogava muito no contragolpe. Então ele encontrava o campo aberto, praticava essa corrida aí com a bola pelo lado do campo, corrida com velocidade, consegue conduzir também com qualidade em velocidade, né? E é um jogador nesse sentido que pode servir perfeitamente para o Palmeiras, que gosta desse ponta veloz. O Abel gosta do ponta veloz, né? Que também pode ser, em alguma circunstância ali, até mesmo ser colocado como centroavante. Então o Abel gosta desse tipo de jogador, ele vai encontrar no Bruno Rodrigues o Rony do setor esquerdo, né? Então já tem o Rony do setor direito, ele pode encontrar o Bruno Rodrigues, o Rony do setor esquerdo, embora na marcação ele não tenha a mesma qualidade de recomposição que o Rony costuma apresentar. Aquela luta do Rony para voltar, enfim, virar secretário de lateral, tal, o Bruno Rodrigues não é esse jogador, embora nisto aí ele tenha melhorado aí também nessas últimas temporadas, notadamente na última. Mas já na Ponte Preta ele já conseguia mostrar evolução nesse sentido, né? Ora, na Ponte Preta ele jogou muita bola. No São Paulo, o que aconteceu com ele no São Paulo? Ele sentiu o ambiente, gente. Sentiu o ambiente. Naquela ocasião, o Crespo era o técnico, o São Paulo jogava um jogo mais propositivo, o Bruno Rodrigues não se encontrava dentro do esquema do Crespo, né? E aí no treinamento já há uma desistência do jogador, né? Bem severa ali, não somente por parte da comissão técnica, mas por gente do São Paulo também. Por quê? Porque o que se observou naquela ocasião é que Bruno Rodrigues talvez não quisesse se esforçar tanto assim. Eu diria para vocês que talvez o jogador estivesse muito perdido e com dificuldade, mas a leitura foi que ele talvez não quisesse entregar um pouco mais ali nos treinamentos, de tal sorte que ele vai embora do São Paulo até um pouco pela porta dos fundos. A gente pode falar claramente que ele não se adaptou no Tricolor do Morumbi, né, lá no São Paulo, né? Podemos apontar várias causas aqui, mas o fato é que lá havia uma forma de jogar muito propositiva, que cobrava do atacante que ele trabalhasse também com muita sabedoria à frente de uma defesa muito bem fechada. E o Bruno Rodrigues falhou certamente naquela tentativa. No Cruzeiro ele vai para um ambiente em que a equipe joga justamente no contragolpe, e aí ele funciona. O curioso é que ele começa jogando bem, sobretudo porque ele encontra esse tipo de Cruzeiro pela frente, né? Só que aí, gente, à medida que a temporada vai passando, ele vai conseguindo ter bons resultados. O que acontece com o Bruno Rodrigues? Ele consegue também ser um jogador mais eficiente quando ele está à frente ali da defesa. Aí ele já consegue ver, olha o que é o psicológico na vida de um jogador, né? Como é a questão mental de um jogador, né? O jogador tem dificuldades, né? E quando ele tem dificuldade, parece que não consegue sair, né? Se entrega muito às dificuldades em alguns casos, né? Mas algumas circunstâncias dentro de campo pode ajudar o cara a melhorar até psicologicamente, até se fortalecer psicologicamente. Por que eu tô falando isso? Porque o Bruno Rodrigues, quando ele começa a fazer sucesso no Cruzeiro, sendo esse jogador que usava muito bem esses espaços aí, né, para correr, para contragolpear e tudo mais e tal, ele começa a ter coragem, né, para também pautar, praticar um jogo diferenciado. Então quando ele tá à frente da área, ele começa a arriscar mais. E quando ele arrisca mais, ele, acho até que ele até se surpreende um pouco, porque a gente não via tanto isso na Ponte Preta, ele começa a fazer muitos gols de fora da área. Então, à medida que ele faz gols, ele começa a chutar mais, né? Ele começa a ter coragem de finalizar muito mais, de média distância, de fora da área, chute forte, colocado, chute lá no alto, lá na gaveta e tal. Ele começou a tentar todo tipo de chute ali, todo tipo de finalização. Por quê?
Porque naquele momento, no Cruzeiro, a autoestima do Bruno Rodrigues estava lá no alto, gente. Lá no alto. Né? Então isso ajudou o jogador a melhorar em todos os sentidos. Então a gente teve a partir de então um jogador que conseguia trabalhar também à frente da defesa fechada. Não é muita dele, mas ele conseguia. É um jogador que estava conseguindo entrar na área muito mais do que no passado. Um jogador que tem alguns gols dentro da área em que ele também pratica o drible. Mas no caso do Bruno Rodrigues, é aquela coisa, né? Eu tô cortando da esquerda para a direita, geralmente fazendo um drible, esperando uma situação ali minimamente favorável para eu chutar pro gol. Né? Então quando ele tem essa situação, em geral ele chuta pro gol ou ele faz o passe, que muitas vezes vira uma assistência. Para vocês terem uma ideia, foram 7 assistências nessa temporada de 2023 pelo Cruzeiro. Né? Então ele fez ali 13 gols, conseguiu entregar 7 assistências também, o que mostra que ele teve uma temporada muito boa no Cruzeiro sim. Terminada a temporada, houve aí uma especulação em nome do jogador aí, colocando o nome do jogador em várias equipes. O contrato dele iria até o final do ano de 2024 com o Cruzeiro, né? E aí a negociação foi complicada, também porque o staff do jogador sempre notificava para ele que ele poderia obter algo melhor. Acho que essa questão do staff do Bruno Rodrigues ainda pode ser um problema na carreira dele, né? Algo para ele também observar em algum momento, né? Mas o fato é que ele acaba parando no Palmeiras, né? Então, independente de qualquer coisa que a gente possa falar aqui, há algo muito interessante nesse tipo de contratação do Palmeiras. Não houve ali, sabe, gente, aquele processo de enceradeira, ficou encerando, sabe, tal, aí penteando, penteia aqui, maqueia, tal, aí encera novamente, aquela coisa, contrata, não contrata, tal, que às vezes é algo que até envolve muito, que acontece muito com esse Palmeiras, né. Então veja, quando você tem esse tipo de negociação, que o jogador vai, não vai, contrata, não contrata, tal, fica chato, tal, isso gera um peso para o jogador quando ele chega a um ambiente novo, para ele se adaptar. Porque você aumenta a expectativa, você está o tempo inteiro trabalhando a expectativa do jogador e também a expectativa dos torcedores em relação ao jogador. Isso pode dificultar muito na adaptação do atleta quando ele está no novo clube. Né? Então o que acontece? A maneira como o Palmeiras contratou o Bruno Rodrigues, a gente precisa parabenizar o Palmeiras em virtude desse tipo de contratação. Porque, veja, foi uma coisa quase que inesperada. Então isso diminui muito ali essas expectativas prévias que vão se construindo enquanto a negociação não caminha. Né? Uma vez que ela já caminhou, já aconteceu, o jogador foi anunciado, claro que há muita expectativa, mas elas são menos danosas para a adaptação do jogador do que aquela que já aconteceu. Até porque o torcedor não tem tempo de ficar se testando muito, ficar pensando muito e tal, né? Então não fica esperando tanto o jogador. E a torcida do Verdão é um tipo de torcida hoje que geralmente espera muito pouco os jogadores que chegam hoje para o Palmeiras também, né? Já começa a achar que é bagre, que não sei o que e tal, e tudo mais. É um jogador, de fato, com perfil que cresceu muito nessa temporada. Eu diria para você que o fato de ele ter se dado muito bem no Cruzeiro, para mim, não explica necessariamente se foi uma temporada de adaptação, né, pelas circunstâncias que ele encontrou favoráveis ao seu futebol, se foi só por isso, ou se foi por um amadurecimento na carreira do jogador. Ele pode perfeitamente ter jogado tanto no Cruzeiro nessa temporada, não só por causa das circunstâncias que a equipe ofereceram para ele, mas também em virtude do amadurecimento que o jogador teve na carreira. Porque se foi isso, ele chega no Palmeiras com o status de jogador para pegar a camisa e sair jogando, né? Porque os números dele foram realmente muito relevantes para isso, né? E o futebol que ele praticou em vários momentos também foi muito relevante para isso. No Palmeiras ele vai se encaixar? Eu acho que ele pode se encaixar sim. Atuando por aquele setor esquerdo, ele pode entregar aquilo que o Rony entrega justamente pelo setor direito. O Bruno Rodrigues pode eventualmente também ser colocado ali no setor direito, né? Mas ele é um cara, sobretudo, da ponta esquerda. É um ponta esquerda que tem certa velocidade, mas que quando chega perto da área faz aquele corte, aquela preparação, né? Aquela preparação mínima para o arremate de fora da área ou da entrada da área, que geralmente resulta ali em gols muito bonitos, como alguns que ele fez nessa temporada de 2023. Então, é um jogador que chega aí com um baixo perfil, é um jogador, não é uma grande estrela do futebol, mas pode ser um jogador que pode perfeitamente entregar assim, números muito interessantes para o Palmeiras nessa temporada. É um jogador que tem a capacidade de ser útil, né? Muito útil, mas além disso é um jogador que às vezes consegue sim tirar alguns coelhos da cartola, fazendo uns gols muito bonitos, fazendo jogadas muito bonitas também. Assim, para resumir, é um jogador que quando está empoderado, ele é muito diferente daquele jogador que está com a cabeça baixa. Então, nesse sentido, né, vai depender muito da comissão técnica, né, do Abel, né, que dá esse encorajamento para o jogador, enfim, empoderar o jogador. Ora, eu duvido muito que esse atleta tenha sido contratado pelo Palmeiras sem uma consulta para o Abel. E se o Abel deu o aval para a contratação, provavelmente é porque ele gostou da ideia de ter um jogador rápido como o Bruno Rodrigues atuando pelo setor esquerdo. E se isto é dessa maneira,
certo que o Abel deverá empoderar o Bruno Rodrigues, razão pela qual ele poderá ser no Palmeiras um grande jogador.